Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no primeiro evento do ano e hoje a gente tem um convidado muito especial que vai falar da análise de conversões por BU, Clips, e eu convido vocês a deixarem as suas dúvidas, que depois que ele terminar a apresentação, a gente vai responder. Então, eu já passo a palavra aqui para o Luiz Henrique. Pode começar. Show de bola. Boa tarde, pessoal. Para quem está assistindo de casa em outro horário, bom dia, boa noite. Eu me chamo Luiz, eu agradeço que a Carol e o Dourado aceitaram o meu pedido de uma oportunidade para falar um pouco mais sobre esse assunto que impactou positivamente bastante a gente aqui no time de Clips, que foi a entrada, a utilização de fluxos via Verdflow para automatizar alguns processos que estavam sendo bem morosos aqui do lado do nosso time. Então, hoje a gente vai falar sobre essa parte de análise de conversações. E bora lá. Primeiro, a gente separou em 5 tópicos, então, essa agenda. Hoje a gente começa com... Não coloquei como um tópico, mas a minha apresentação. Depois disso, eu contextualizo o tema para vocês, eu trago a problemática detalhada, a solução que a gente pensou para resolver esse ponto, os resultados que nós alcançamos, e por último, eu deixo aberto para realização de perguntas, se necessário. Eu me chamo Luiz Otávio, eu sou desenvolvedor back-end e atuo aqui hoje no time de Clips, dentro da equipe de IAOS. Vamos lá. A contextualização. Hoje, a gente já tem em produção o Seller Assistant, que ele é um chatbot desenvolvido pelo Meli para responder perguntas do dia a dia que possam aparecer ali para os vendedores, dentro de toda a vertical que a gente tem disponível, incluindo dúvidas agora sobre clips. E onde que entra essa automação do Verdflow dentro desse contexto? Eu vou explicar. Nós temos uma planilha no Google Sheet que registra o histórico dessas conversações entre o usuário e o assistente, que o assistente hoje nós, quando me digo assistente, eu me refiro ao chatbot. Então, lá nessa planilha a gente contém várias informações dessa pergunta que foi originada pela dúvida do usuário. E dentro disso, nós temos uma coluna específica que define a pergunta relacionada à unidade de negócio. Então, a gente tem perguntas que são definidas como clipes, e entre todas as verticais que o Meli pode ter ali dentro, que amparam dentro do chat do assistente. E o que acontece? Durante o processo de melhoria, a equipe de precificação, ela desenvolveu uma automação no Verdflow, que analisa essas perguntas que a gente recebe via planilha, e para conseguir, além de garantir a qualidade e precisão das respostas do assistente para as perguntas das pessoas, entender também se aquela pergunta foi definida com o seu tópico correto, por exemplo. Então, são 2 verificações que a gente faz nisso. E todo esse processo de adaptação, de receber essa planilha de precificação do time de precificação e adaptar no contexto de clips, gerou alguns desafios para a gente. É sobre esses desafios que eu vou estar conversando hoje aqui com vocês. Inclusive, antes de entrar no assunto, eu gostaria de trazer a importância, né, que do Manu, na época, ter tocado isso, ter encabeçado essa iniciativa, porque hoje ele foi a pessoa no nosso time responsável por pegar esse tema e trazer para dentro do contexto de clips. Então, com certeza, sem ele, a gente não estaria aqui hoje, e é uma forma de agradecer e também enaltecer a importância dele ter começado isso, e depois eu acabei entrando para ajudar ele a trazer todas essas melhorias que a gente vai falar nos próximos slides. A princípio, como a gente recebeu o fluxo? Nós recebemos esse fluxo, onde ele tem 2 objetivos. No caso, nós temos um trigger que é periódico, então ele se aciona dentro de uma periodicidade que a gente define, por exemplo, 1 vez por semana. Ele entra nessa planilha, registra, ele faz um listado de todas as perguntas que estão lá, já designadas para o tópico de clips. Ele realiza um filtro para pegar as perguntas que ainda não têm essa validação que a gente vai trazer aqui,
e em cima disso ele define um limite. Por exemplo, eu quero trabalhar com as 30 primeiras perguntas. Dito isso, nós temos um agente de inteligência artificial que verifica se o tópico da pergunta corresponde com a pergunta do usuário. Então, por exemplo, se é uma pergunta de clips de fato, caso não for, a gente coloca uma categoria, a gente retorna com a atualização de que a categoria é incorreta, mas caso ela estiver dentro da categoria correta, nós temos um outro nó que ele afere a qualidade da resposta que o assistente deu para a pergunta do usuário. E, em cima disso, a gente consome uma planilha de FAQ, onde tem as perguntas e respostas mais comuns e que o agente utiliza como uma base de dados para entender o que ele pode considerar como sendo ou não de clips. E caso ele considere que a resposta dada pelo assistente está correta, está dentro do que a gente espera, ele atualiza na planilha que ela está correta. No caso, hoje, então, de forma resumida, o nosso fluxo, ele avalia se o tópico está correto, o tópico da pergunta está correto, e aqui em cima o nosso assistente ele verifica a qualidade de resposta que foi dada para a pergunta do usuário. Aqui o fluxo um pouquinho mais de perto. A problemática que a gente acabou percebendo quando a gente trouxe esse fluxo para dentro do ambiente de Eclipse, foram duas as principais. A primeira é que algumas colunas da planilha, elas estavam alterando para valores aleatórios. Então, por exemplo, a coluna de tópico, a coluna de ID, a coluna de nome do usuário, estavam todas sendo alteradas em algum momento de forma aleatória. Isso acabava invalidando todas as outras execuções, porque a gente acabava perdendo a referência. Então, no final do dia, depois de executar algumas vezes, a gente acabava vendo, a gente tinha que acabar fazendo um rollback na planilha para voltar como estavam as coisas no dia anterior, por causa desse problema que a gente identificou, de alteração nos nomes das colunas da planilha. Outro problema que a gente acabou tendo também é o timeout. Devido ao timeout e alucinações que a gente teve no chat, no agente de inteligência artificial, por estarmos processando muitas perguntas simultaneamente. Então, aquele nó que a gente tem de limite estava atrapalhando um pouco, ele não estava conseguindo saber trabalhar com várias perguntas ao mesmo tempo e, principalmente, nos responder respostas separadas sem embaralhar essas perguntas. Então, isso estava se tornando um problema para a gente aplicar isso de forma eficiente dentro do nosso entorno de Eclipse. Como a gente resolveu esse problema? Depois de muito teste, a gente identificou que aqueles dados que as alterações nos nomes das colunas na planilha estavam sendo ocasionadas por motivo desse agente. Pelo fato dele estar trabalhando com muitas perguntas ao mesmo tempo, quando ele retornava uma resposta para a gente dentro do modelo que a gente estava esperando, ele retornava as informações que não existiam. Ele retornava um índice de perguntas dentro da planilha que não existiam. E uma dessas alucinações, se ele retornasse um índice zero, todas as edições na planilha, elas iriam ser relacionadas na altura do nome das colunas. Então, ao invés dele popular uma linha abaixo, por exemplo, a linha número 1, ele populava a linha 0, que era o nome das colunas. Então, isso estava ocasionando o nosso problema. E quando a gente identificou isso, a melhor forma de a gente resolver foi adicionar um módulo de uma condicional, onde a gente verifica se o número da row, por exemplo, da linha que está sendo analisada, é o mesmo, o que saiu é o mesmo que entrou. Então, por exemplo, se ele está analisando a pergunta 1, ele tem que sair com row 1, e dentre outras informações, para evitar que a gente tenha dados incompletos. Então, isso aqui já melhorou bastante e solucionou essa parte que a gente levantou antes de alteração dos cabeçalhos de forma aleatória. Outro ponto que a gente também foi uma melhoria que a gente trouxe com relação às alucinações e limites que a gente teve por processar um lote muito grande de perguntas. Para evitar isso, a gente trouxe
a implementação do nó de loop, onde a gente define um limite de execuções em cima das informações que a gente recebe pelo filtro, mas ao invés de executar, por exemplo, as 40 de uma vez, a gente executa uma a uma com esse loop esse nó do loop. Então, assim, a gente consegue dar espaço para o sistema poder fazer todo o seu processamento e não sobrecarregar nenhum endpoint, por exemplo, que a gente está utilizando para consumir a planilha do Google Sheets. Então, no caso, a nossa solução final ficou assim. A gente manteve os agentes que já estavam, com uma melhoria no prompt, trouxemos o condicional no agente da análise da validação do tópico para evitar que ele traga retornos que são oriundos de alucinação. Esses nódulos de await foram muito importantes para evitar sobrecarregar as consultas que a gente tem hoje nas planilhas. No caso, hoje a nossa FAQ está dentro de uma planilha, pelo menos consumida aqui pelo nosso fluxo. E também outras melhorias que a gente trouxe, mas que não estão contempladas nessa apresentação, foi a adição de um agente que define quando nós temos algum erro, qual é o time que vai assumir aquele erro. Então, nós temos hoje 4 opções que o agente, dependendo da pergunta do usuário, ele define. Por exemplo, qual é o time mais... de uma forma assertiva, ele consegue ajudar a gente a definir qual é o time que poderia resolver aquela pergunta que foi considerada como categoria incorreta ou algum dado incorreto, para evitar que tenha uma pessoa que faça esse trabalho manual de verificar todas as perguntas que estão incorretas e entender para quem que ela vai direcionar a resolução desse problema. Os resultados que a gente alcançou, né? Praticamente hoje, em produção, essa implementação está processando 85 perguntas por hora. A gente fez esse limite para dar tempo de ele conseguir pensar e processar todas as perguntas respeitando o loop. Então, hoje a gente está processando cerca de 8 horas diárias de 680 perguntas e por semana 3.400 perguntas. Só para vocês terem uma noção, quando eu peguei esse fluxo, ele estava com mais de 3.000 perguntas paradas que precisavam de reprocessamento e quase em uma semana a gente já conseguiu, depois que ele foi ativado e a gente resolveu o problema, a gente conseguiu responder todas corretamente. E essa automação, estando ativa, ela elimina, então, aquele processo moroso da necessidade de alguém estar tendo que separar tempo para poder fazer isso de forma manual. E também ela traz mais visibilidade, por exemplo, com relação à aferição da assertividade da resposta do assistente com relação à pergunta dos usuários. A gente consegue definir isso já de uma forma automática. E isso nos economiza bastante tempo e aumenta a nossa assertividade. Então, da minha parte é isso, pessoal. Eu separei essa apresentação, somente porque a gente teve muitos desafios a implementar ela no ambiente de produção, e eu achei legal compartilhar com vocês, porque, pelo que eu entendi, a vertical de Clips foi uma das primeiras que acabou implementando essa automação dessa análise. Então, eu trago como uma forma também de incentivar que outras áreas que estejam fazendo isso saibam que hoje existe uma forma automatizada da gente poder fazer esse tratamento. Deixa eu ver para perguntas. Obrigada pela apresentação. A gente não tem nenhuma dúvida, mas ainda dá tempo. A gente tem bastante tempo aqui. Se alguém quiser deixar, tem aí na opção de perguntas e respostas. Ninguém tem dúvidas? Bom, se ninguém tiver dúvidas, a gente encerra mais cedo. Hoje a gente só teve uma apresentação, né? E esse é um espaço que ele acontece semanalmente, numa semana em português e na outra em espanhol. Então, eu convido vocês aí a ficarem atentos ao grupo onde a gente divulga aí os próximos assuntos e participem também, se tiverem algum tema que vocês achem interessante compartilhar com as pessoas aqui no Meli. Também estamos abertos aí a receber a ideia de vocês. E aí não temos pergunta, então eu vou te agradecer pela apresentação.
Muito obrigada por compartilhar e ajuda a gente a crescer juntos, né? E a gente se vê na próxima terça-feira com a edição em espanhol. O que a gente tem aqui é o pessoal te dando parabéns. Legal, obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, você pode me acionar ali no Slack, que às vezes eu demoro, mas eu prometo que eu respondo. Uhum. Então, a gente fica por aqui. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida posterior, é só chamar. Obrigada, até mais, pessoal. Valeu, valeu. Tchau, tchau.